financiamento público ou privado, sem código de obra, sem lei de uso do solo, sem licença municipal, sem indústria da construção, sim, mas tem a indústria de materiais de construção. Sem Estado ou governo, sem lei, advogado, corte e tribunal para a solução de conflitos locais. E esse mercado, como é que ele é? É um mercado para poucos. Nós vamos ver isso, não é? Porque a regra é a exceção. Aquilo que a gente pensa, pega a mídia brasileira, não é? Aquele pessoal que vive nas periferias, na informalidade, é um pessoal, é minoria, favelas, não é? Então, vamos lá, em frente. Essa é a favela de Paraisópolis, que fica ali na próxima fronteira com Morumbi, que é um dos bairros mais caros de São Paulo, né, de alta renda. É raro uma favela ser tão bem localizada, mas é uma favela que tem mais de 100 mil habitantes. É uma cidade de porte médio. E é interessante pensar que a informalidade, ela não se refere apenas a favelas. Ela se refere principalmente à regra. Favela está, eu acho que nós temos, nessa altura, já acompanhei até um certo ponto, né, o número da população. Pelo IBGE, é um pouco mais de 10% da população brasileira. Não é pouca gente, claro. Mas a regra, ela não é tanto favela, mas é essa periferia loteada de forma ilegal. Vamos lá em frente? Isso aí é a Rocinha no Rio de Janeiro, vamos em frente. Isso aí é Salvador. O bairro, vamos fazer a leitura aí, né, gente? O bairro com infraestrutura, tem arruamento, você percebe que há uma divisão de lotes, não é? E que sofreu o quê? Um desmoronamento. Então, por quê? Não tem geólogo também, não é? Nessas implantações. Então, vamos lá. Outra coisa gravíssima é que nessas urbanizações informais, você não tem entrada para o caminhão de lixo. E aí é outra questão, do ponto de vista do saneamento, gravíssima, né? E que promove também desmoronamento. Eu e a Laura, quando trabalhamos no governo Erundina, nós tivemos muitos desmoronamentos na cidade de São Paulo, e a gente vivia sem dormir, né? E alguns deles eram promovidos pelo peso do lixo em algumas encostas. Eu me lembro bem disso. Vamos lá. Vamos em frente. Pode ser. Isso aí é uma fotografia da Baía da Guanabara. Na época das Olimpíadas deu um quiprocó lá, porque os alemães vieram treinar canoagem e ficaram meio impressionados com a quantidade de lixo lá na Bahia, e a gente fez um trabalho lá de consultoria. E depois chegou à conclusão que a falta da coleta de lixo é que trazia o lixo para a Baía da Guanabara. Mas como fazer essa coleta em alguns locais, como aqueles que vocês viram aqui, não é? Então, esse processo de urbanização, sem arquiteto, sem engenheiro, fora de plano diretor, de legislação, ele resulta numa urbanização insustentável. E o pior disso, aliás, ontem a Globo, eu não perco um jornal nacional para saber o que a elite brasileira está pensando no momento, a elite brasileira um pouco mais, digamos, civilizada, né?
Aí eles estavam falando do fato de que 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso, não tem coleta do esgoto. Eu não estou falando não tem tratamento do esgoto, gente. Aonde vai o esgoto de 100 milhões de pessoas? Rios, córregos, lagoas, praias, não é? Então, vamos lá? Vamos para frente. E essa coisa de embalagem de plástico, a gente lida todo dia com isso, né? Infernal. A quantidade. Vocês sabem que quanto mais embalagem de plástico se produz, isso pesa no PIB. É virtuoso para os economistas, não é? Bom, outra coisa importante é, se essas pessoas, então, precisam morar em algum lugar e se instalam, elas se instalam em áreas que são protegidas por lei, né? A beira de curso d'água é uma APP, Área de Proteção Permanente, por lei. A lei está certíssima. Não avisaram esses criminosos que eles não podem ocupar uma área protegida por lei. Estão ali, ó, poluindo os córregos, não é? Eles não sabem que essa área é protegida. Vamos em frente. Isso aí eu tirei. Acho que foi São Paulo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui. Vamos em frente. E essa aí é onde eu me politizei, essa região. Eu e a Laura também, né? A área de proteção dos mananciais. Nós precisamos, evidentemente, de represas, de mananciais de água, uma cidade que é uma das maiores do mundo, a região metropolitana de São Paulo. E ela é protegida por lei, sim, senhor. Você tem proteção municipal, estadual e federal. Vamos lá. Em São Paulo, nós temos perto de 800 mil pessoas morando dentro da área de proteção dos mananciais. Olhem esse slide e me digam se isso aqui à direita, parece uma ocupação desorganizada. Não. Vocês estão vendo ruas? Vocês estão vendo demarcação de lotes? Isso está ali à luz do dia. Hoje nós estamos sabendo que a milícia, uma das áreas que ela entrou em São Paulo, ela controla muito o mercado imobiliário de baixa renda no Rio de Janeiro. Uma das áreas que ela está entrando em São Paulo é aí, pela bacia da Billings e da Guarapiranga, né? Loteando. Isso tudo acontece à luz do dia. Tive uma época que eu falei, mas isso é institucional, não pode ocupar, né? Porque se fosse meia dúzia de moradores, são 800 mil pessoas. Agora, tenta ocupar uma área no centro de Campinas servida de infraestrutura. Crime. Não é? Uma área onde a terra é valorizada. Vamos lá. Bom, eu publiquei um livro, acho que foi 2000 ou 2001, onde eu fiz esse cálculo, né? Peguei o censo de 2000 e fiz um cálculo, fui lá no mercado imobiliário, quanto você precisa para comprar uma casa formal, com escritura e tal, para você ter um financiamento, né? Claro que grande parte da população do Brasil não tem renda para contratar um financiamento no banco. Você precisa ter uma renda. Quanto você precisa ter de renda para contratar um financiamento para comprar uma casa no mercado? Um desses apartamentos aos milhares aí que estão sendo construídos, não é? Nesse novo padrão de verticalização, e novo padrão de espraiamento da cidade, né?
Olha lá, mercado privado, acima de 10 salários mínimos. Isso foi um momento que eu fiz esse cálculo. Cada cidade, você vai lá estudar o que o mercado está oferecendo, você estuda a distribuição de renda na cidade, você pode chegar à conclusão de quantos por cento da cidade está fora do mercado. % 92% ali, que vai até 5 salários mínimos, né? Faz parte do déficit habitacional. Compõe o déficit habitacional até 5 salários mínimos. Então, é tão claro e simples perceber que você não pode pôr 1 litro d'água dentro do copo. A maior parte da população urbana do Brasil não tem acesso ao mercado. E é um mercado que produz para poucos. Porque a habitação é uma mercadoria muito cara. Mas se você não tem um financiamento público, vamos lá, vou mandar mais rápido, porque eu estou aqui. Bom, isso aí então é a regra, né? Você não tem um financiamento, você vai construindo e aí em cima do vizinho fecha a janela dele e vamos em frente, né? Vamos lá. Mas vamos falar um pouco de esperança, né? Já estou vendo vocês com uma arabatinha próxima. É muito pesado. Eu acho, como arquiteta, eu acho que compreender tudo isso é muito difícil. É aceitar. Para compreender, você tem que aceitar. Bom, vamos falar um pouco o que aconteceu nos anos 70. Esse aí é um título do livro do Eder Sader, Quando Novos Personagens Entram em Cena, que é um momento crucial na história do Brasil, porque você tem a passagem do Brasil para predominantemente urbano. Então, nós tivemos as reformas de base na década de 60, a sociedade brasileira se mobilizou para fazer uma grande reforma social, mas isso tudo foi estancado em 64, né? Que há uma contra-reforma, uma contra-revolução. Né? Mas nos anos 60 nós tivemos a emergência de movimentos sociais. Nas cidades era uma relativa novidade nessa escala que eles surgiram. Né? Foi quando nós fomos lá para a área dos mananciais, um padre das comunidades eclesiais de base pediu para a gente fazer uma assessoria do movimento de transporte. E aí eu e a Laura fizemos uma espécie de um trabalho técnico para fazer um levantamento do horário dos ônibus, da capacidade dos ônibus, lembra disso? E a gente mostrar que a população que estava morando na periferia estava sem transporte. Essa companhia de ônibus tinha um contrato com a Companhia Municipal de Transporte Coletivo e ela não estava cumprindo o contrato. Então, nós fizemos um levantamento com a ajuda dos moradores para o padre lá levar na companhia, na CMTC, para mostrar que o pessoal estava sofrendo muito com a falta de transporte e que precisava sair para trabalhar. Trabalho tinha naquele tempo na metrópole de São Paulo, muito. Então, movimentos sociais urbanos, movimentos sindicais, foi aí que surgiu o movimento operário do ABC. Essa é a origem a partir... Nós tivemos greves muito importantes em 78, 79, e no início dos anos 80 surgiram novos partidos, entidades sindicais, não é?
E a universidade, como é que ela participou dessa história toda? Ela fazia uma leitura, o SEBRAP, no caso, tinha um livro, chamava São Paulo, Crescimento e Pobreza, que mostrava de como esse vigor de crescimento da indústria da cidade de São Paulo tinha uma outra face, que era a pobreza, as condições de vida na periferia, etc. Escreveram esse livro, inclusive o Fernando Henrique Cardoso participou desse livro, o Chico de Oliveira, o Paul Singer, a Elza Bercol, o Chocovarik, e eles mostraram alguma coisa que os brasileiros de São Paulo desconheciam. Como é que aquela classe trabalhadora vivia? Como é que aquele progresso era sustentável? Não é? Mas tinha aí um personagem que eu considero fundamental, que eram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. A Igreja Católica, vocês sabem que ela tem uma história, se a gente olhar todo o período colonial no Brasil, o genocídio dos índios, toda essa captura do ouro do Brasil, né? Esse período de dependência, a Igreja Católica estava do lado do poder português, a coroa portuguesa. Quando a gente anda pelas cidades brasileiras, é muito interessante ver o lugar da igreja. É sempre muito importante. Agora que eu estou voltando de Niterói, eu fui ajudar a abrir lá o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. E encontrei a professora Regina Bienenstein e ela me deu uma aula durante 3 horas e meia sobre Niterói. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o número de igrejas pentecostais nas periferias. Não tem o mesmo lugar da Igreja Católica, que ela vem lá de 400 anos, né? de uma condição ímpar. Mas é impressionante como está avançando no país. Eu comentei até com alguns amigos, do pessoal lá da pizza, que é interessante, porque você tem lá, num lugar que você não tem estado, não tem equipamento, o saneamento é ruim, o ônibus precário, a igreja está fornecendo um apoio. Tinha uma igreja que estava terapia para a alma. Você está angustiado, você está deprimido. Tinha uma outra igreja que fornecia terapia para casais. Eu achei até engraçado. Casados para sempre. Eu falei, dependendo da perspectiva, é uma desgraça. Mas é interessante vocês verem como as nossas periferias mudaram, estão mudando. Né? Outra presença nas periferias que foi possível eu ver nessas visitas são as milícias, o crime organizado. Porque você não tem lei, você não tem Estado, você não tem, de repente, a criança passa mal. Claro, o SUS é maravilhoso, né? Se não fosse o SUS, a situação ia ser muito pior. Mas como é que você chega no hospital? Como é que você chega em alguém que vai te dar apoio? Não é? Naquela época, os movimentos sociais urbanos tinham uma solidariedade muito forte. Bom, e aí, nesse período, surgiram as prefeituras democráticas e surgiu o engajamento de toda uma geração de arquitetos e urbanistas nas prefeituras democráticas. Vamos lá? Nós tivemos alguns programas, vocês estão vendo aí. O orçamento participativo, sem dúvida nenhuma, foi o mais importante. Olha como nós regredimos. Vamos olhar para onde vai o dinheiro público nas nossas prefeituras. Quem é que orienta o investimento público? Aqui no estado de São Paulo, nós temos um programa de asfalto,
que é impressionante. E a Prefeitura de São Paulo também, ela está com o dinheiro sobrando em caixa, ela vai investir em asfalto. Pronto. E teve uma época que a gente discutia em assembleia pública, delegados eleitos pelo povo, o que ia ser prioritário no investimento, no orçamento. Esse programa projetou a gente no mundo. Se antes a gente copiava o que vinha de fora, porque o chique aí na Europa, estudar urbanismo e habitação, ou nos Estados Unidos, né? As ideias fora do lugar, nesse período a gente aprofundou propostas voltadas para a nossa realidade. Urbanização e regularização de áreas precárias e favelas. Tinha essa moda aí que vinha do Banco Mundial, vamos regularizar, vamos dar o título de propriedade para a população que está na periferia. Nós falávamos o seguinte, não dá o título de propriedade antes de resolver os problemas urbanísticos. Tem problema de risco de desmoronamento, tem problema de enchentes, tem problemas de falta de saneamento, antes a gente urbaniza. E nós fizemos, acho que no mundo, o maior programa de urbanização de favelas, com muita competência. Não é fácil, não, fazer um programa de urbanização de favelas, fazer um projeto, não é? Porque você está numa área conflagrada, ocupada. Não é? Habitação social com autogestão e assistência técnica. Depois nós aprovamos uma lei, né, em 2008, de assistência técnica. Foram 2 arquitetos lá no Congresso Nacional, que o Clóvis Indofrides e o Zezé, que era presidente do IAB da Bahia, depois foi presidente da Caixa, que foi o Jorge Henrique. Olha, os arquitetos chegaram a ser tão importantes que chegou à presidência da Caixa Econômica Federal, era um arquiteto, gente. O Jorge Hereda, que veio trabalhar aqui na gestão Erundina. Bom, corredores de ônibus. Não sei se vocês sabiam que os corredores de ônibus nasceram na Prefeitura de Curitiba. Eles foram para o exterior e receberam o nome do quê? Bus Rapid Transit. BRT. Voltou para o Brasil e nós, como bons colonizados, adotamos o quê? O BRT. Você vai lá na Bahia, tá BRT, né? CIEPs ou CELS, eu vou falar daqui a pouco, conselhos participativos, assessorias técnicas, o Vitor, que está me ajudando aí, que trabalha comigo, ele me conta, é muito bom, ele me atualiza como é a assessoria técnica hoje. Né? Mas até hoje, vocês estão vendo o CalDR, hoje a grande aposta dos arquitetos, aliás, os jovens aqui que quiserem ter emprego, daqui a pouco nós temos que apostar tudo na assessoria técnica, sabe? Assessoria técnica não só para a produção de novas moradias, mas para consertar essa loucura que está aí. Não é? Vamos em frente, passar rapidamente, urbanização de favelas, que era o quê? Levar água, esgoto, drenagem, iluminação pública, abrir espaço para a passagem da ambulância, do caminhão de coleta de lixo, né? Vamos lá. O direito à arquitetura e à cidade, foram muitos conjuntos habitacionais, eu tenho muito orgulho disso, né? Boa arquitetura, preço baixo, com participação social. O direito à arquitetura, finalmente. Vamos lá. Eu nem lembro mais de onde eram esses conjuntos, vamos em frente. Vamos lá.
conjunto Paulo Freire de estrutura metálica. E eu quero parar nessa coisa paradigmática aí. É um céu. Tem Campinas? Tem céu? Tem, 2. Tem 2? Tem céu federal. Ah, federal. Então, Centros de Educação Unificada. A origem disso é do Darcy Ribeiro, governo Brizola. Quando a gente recuperou a liberdade de eleger governadores, o Brizola foi candidato no Rio de Janeiro e o Darcy Ribeiro concebeu os CIEPs, com prédios desenhados pelo Oscar Niemeyer. Os céus, eles sempre tiveram edifícios de alta qualidade. Esse aqui foi desenhado, coordenado, né, o projeto pelo Alexandre Delijaikov, que é professor lá da FAUSP, e que era funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura. Aí faz parece uma nave espacial de primeiro mundo, no quarto mundo. Olha o bairro, gente. Olha o bairro. E a arquitetura foi importante, fundamental. Esse equipamento, ele ia além da educação, ele tinha atividade esportiva, ele tinha atividade cultural, de lazer, artística. Ou seja, você pega uma geração que não tem a possibilidade de se desenvolver e dá a ela a possibilidade dela desenvolver talentos variados. Nós temos um companheiro na nossa rede do BR Cidades, ele é lá de Natal, do Lyon, é um médico. E ele está num desses equipamentos, numa favela chamada Comunidade Mãe Luísa. O prédio é desenhado pelo Herzog, alemão, aquele premiadão. Né? E lá eles têm uma orquestra sinfônica, lá a moçada já ganhou medalha em competições esportivas, competições na área de educação. Criançada moradora da favela, que não teria outra opção. Essa é a marca que nós estamos querendo discutir com alguns candidatos progressistas ao governo, que é a gente salvar uma geração no Brasil. Porque as crianças e os adolescentes que passaram pela pandemia não tiveram uma educação satisfatória e, mais do que isso, a fome também mexe com a capacidade cognitiva. E nós vamos comprometer o futuro do Brasil se a gente não salvar essa turma, né? E esse aí é alguma coisa que você mantém a criança dentro da escola o dia todo com 3 refeições por dia. Isso realmente faria diferença na história do Brasil. Né? E não é caro. O Guion fez um cálculo comparando com viadutos, asfaltamento, abertura de avenida, e está mostrando que é razoavelmente tranquilo para você pôr no plano de governo. Vamos lá? Então, nós nessa época ficamos conhecidos no mundo inteiro. Esse título aí foi dado num boletim da Barclay International Summer School, da Inglaterra. Houve um evento, um encontro aqui em São Paulo, eles visitaram o que a gente estava fazendo e depois botaram aí Nós revertemos, sabe aquela história? Em vez da gente ficar citando os americanos o tempo todo, os estrangeiros, finalmente a gente tinha virado uma referência. Né? Por quê? Porque a gente estava trabalhando com soluções para a nossa realidade. E essa realidade é a realidade da maior parte do mundo, viu, gente? É a América Latina, é a África, é parte do Oriente. Né? Vamos lá. E nesse período dessa nossa luta, a gente conquistou
um aparato legal, institucional, muito forte. Que hoje nós temos que fazer um pouco de autocrítica dessa confiança que nós tivemos, que mudando a lei, a gente ia mudar a sociedade. Por exemplo, nós mudamos a Constituição, criamos, né, um capítulo, pela primeira vez no Brasil, dentro de uma Constituição, a Constituição de 88, o capítulo da política urbana. Depois o Estatuto da Cidade, que foi festejado na ONU. Não é? O Estatuto da Cidade é maravilhoso. Vocês pararam para ler? É maravilhoso. Você não faz nada sem participação social. Tudo em função da qualidade de vida coletiva, social, pública. Maravilhoso. Aliás, uma das coisas que ele fazia, que ele faz, né, está no texto da lei, é ligar com o orçamento municipal. As diretrizes do plano diretor, elas devem, o orçamento deve estar em simbiose com as diretrizes do plano diretor. Né? Nada dessa história de apostar mais no grande viário, não é? Nas áreas da cidade oficial, formal, não. Mas o plano diretor, segundo pesquisa da professora Rosana Denaldi, foi aplicado no Estatuto da Cidade, nas suas consequências da função social da propriedade, em 6 municípios do Brasil. Vocês sabem quantos municípios o Brasil tem? Mais de 5.500. Eu nem vou ler o resto da legislação. É legislação muito avançada para a nossa realidade. Essa lei da mobilidade urbana de 2012, eu costumo dizer que ela é ótima para a Dinamarca. Vocês conhecem a Dinamarca? Noruega, Finlândia. Né? Por quê? Porque o pedestre está antes de qualquer coisa na lei. Na lei! O transporte não motorizado. Né? Vamos lá. Bom, então é um arcabouço legal institucional avançado para uma realidade atrasada. É um discurso distante da prática. O Flávio Vilaça, que chama plano diretor, é o plano discurso. Né? Está longe daquilo que as diretrizes recomendam. Vamos lá, eu fiz uma leitura de uma bibliografia que eu não vou falar agora, que eu já me adiantei no tempo demais, né? Mas é mais para chamar a atenção de vocês como explicar a extravagância, a distância entre retórica e praxis. Como explicar o solapamento da memória, essa memória agora das prefeituras democráticas, aqui, faz pouco tempo, né? Como explicar a falta de acúmulo das experiências